Hoje é domingo, dia 13 de novembro, 7 horas. Começamos hoje a reunião um pouquinho mais tarde. O amor, ele tem 5 letras. Boa noite, meu filho, a paz. Mas há o amor escrito, ele tem 3 letras. O amor escrito, ele tem 3 letras. Amor. E o amor praticado, ele tem 5 letras. Amor é Pai, Filho e Espírito Santo. E o amor com 5 letras é Cristo, é Jesus. O número 5 representa a família. O número 6, família transformada. Hoje nós vamos falar deste amor que invadiu o coração de um homem chamado Jacó. Jacó, ele por ter mais entendimento do mundo espiritual, ele fez uma troca com seu irmão Esaú. Esaú, ele ignorou o direito dele, que era o direito de ser o primeiro. No mundo espiritual, quem tinha que estar na linhagem era quem? Esaú, porque ele era o número 1. Mas só que Deus, ele que conhece o futuro, ele sabia que Jacó ia. Quando a mãe de Jacó teve ele saiu primeiro. Acho que foi uma das mãos que saiu, foi um pé, eu não lembro. Mas só que Esaú cuspiu, mas Jacó segurou no pé dele. Jacó segurou no pé dele. Então quer dizer, quem saiu? Foi Esaú ou Jacó? Os dois. Quando ele saiu, Jacó saiu também. E a Bíblia diz que quando veio o dia mau, o dia da fome, Esaú foi caçar. E chegando lá, ele não encontrou caça, chegou com fome. Ele disse que estava morto de fome. Mas ele não estava morto de fome, ele estava com fome. E Jacó, malandramente, espertamente, por isso que dizem que Jacó é ladrão. Jacó não é ladrão. Jacó, ele comprou o direito dele por um precinho pequenininho, como diz o Tiago Brunet, mas comprou. E muitas das vezes nós temos vendido o nosso direito. O direito de ser filho de Deus, por causa do medo, por causa da dúvida, por causa do orgulho, por causa da falta de obedecer uma direção. E depois, quando ele veio querer que o pai só precisava colocar a mão na cabeça e falar. É por isso que a palavra de Deus diz o quê? Crê no Senhor teu Deus, estará seguro. Crê nos teus profetas e prosperareis. Meu irmão, ele está nos dando alguma visão de algumas coisas. Prosperidade, ela não é dinheiro. Prosperidade é uma abundância de vida. Prosperidade é tudo. É uma vida completa. É uma vida definida. Foi o que o Jacó alcançou. Esaú foi um homem riquíssimo. Mas Jacó, ele teve tudo pela direção de quem? De Deus. Então nós temos que ter muito cuidado para não perder esse direito. Você sabia que tem muitas pessoas que estão perdendo o direito e não sabem?
Eles estão servindo a Deus, mas ele já se perdeu no caminho, eles já não estão com Cristo. Ele não está mais com Jesus. Mas eles estão fazendo a obra sem Deus. Faz milagre. Porque é em nome de quem? É por isso que naquele grande dia Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim. Porque ele não estava com Jesus. Ele usou o nome de Jesus para poder fazer milagre. Você, se for um homem influente, você conhecer a Bíblia, você prega a Bíblia. Você consegue falar. Mas você não consegue externar o amor. Você só vai pregar palavras. E a palavra, ela te mata. O muito conhecimento da letra mata você. É por isso que você precisa do Espírito. Se você não tem o Espírito, você não entende. A Bíblia diz que quando for tirado o Espírito Santo da terra, vão abrir a Bíblia e não vão achar nada. Vai ser como um livro sem nada escrito. Porque se você entende, é porque o Espírito Santo dá esse entendimento para você. Mas só que muitos, como Esaú, vendeu o seu direito. Vendeu o seu direito rejeitando uma direção. Vendeu o seu direito com ignorância. Vendeu o seu direito com desobediência. Vendeu o seu direito questionando. Então Deus, Ele sabe tudo o que você promete para Ele. E Jacó, ele fez um voto quando ele fugiu. Ele fugiu de quem? Do irmão. Aqui nós vamos contar a história de dois irmãos que estavam desvinculados, mas por causa da fé de um, eles voltaram a se unir. Aleluia. É Bíblia. É bíblica, é uma história verídica. E o mal não queria. Eu estou dando uma adiantada porque quando eu ler você já vai conseguir absorver. O mal não queria. Mas só que o que vence não é a espada. É o quê? O amor. É o amor. Não é a espada. É o amor. Nós se rende é por amor. Nós serve é por amor. Nós se doa por amor. É por isso que o Espírito Santo escolheu você. Porque Ele conhece você. Ele sabe que no meio do caminho nós vamos ter diversas travessuras, diversas quedas, diversas decepções. Ele sabe, mas Ele também conhece o futuro. Deus, Ele quando sabe que uma pessoa não vai prestar, Ele permite se acabar, sumir, ser eliminado. Ele não deixa nem propagar, porque se propagar, o que acontece? Vai destruir muitos servos dele. Quando é eliminado uma criatura da face da terra, é porque Deus já sabia que o fim dela só era destruir os servos dele. Por que Deus não conseguiu matar Paulo? Porque Deus sabia que quando ele se apresentasse pessoalmente, o amor, Paulo ia se render. Quem foi que falou com ele? O amor. Jesus. Né? O nome de Jesus não tem 5 letras? O amor. Então, essa palavra que nós vamos ler hoje aqui, ela vai estilhaçar as tuas defesas hoje. Ela vai estilhaçar a sua altivez hoje. Todo o teu conhecimento, ele vai cair, você vai receber um novo conhecimento. Aleluia. Toda a tua sabedoria, ela cai
para você receber o novo. Eu não entendia isto, mas eu precisei sofrer, eu precisei gemer, eu precisei ser rejeitado, eu precisei ser maltratado para entender que eu tinha que descer. E quando eu reconheci que precisava descer, eu entendi que a minha defesa não era eu que tinha que me defender, era Cristo que me defendia. Aleluia. Entendeu? Sentado mesmo, feche seus olhos, que a missionária vai fazer uma oração. E mediante essa oração, Deus ele vai preparar o teu coração. Deus ele vai preparar o teu espírito. Ele vai pedir coisas para você que você não vai querer fazer. Jesus vai pedir coisas para você que você não vai querer fazer. Ele vai pedir coisas para mim que eu não vou querer fazer. Na hora eu me chateio. Na hora eu fico bravo. Mas depois de 2 horas ou 1 hora ele me convence que foi necessário eu fazer. Na hora, a razão aparece, porque é a natureza humana. Mas a natureza que Cristo vai colocar sobre nós hoje é a natureza dele. Olha só o que está escrito lá em Gênesis 28. É para a gente dar início ao desenrolar da história. Versículo 20. Versículo 20. Acharam? Amém. Com força, Júlio. Capítulo 28, 20. Vai até o 22. Com força. Calma aí, deixa eu abaixar. Pode? Mete fogo. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, que me empreendo, e me dê pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me consideres, certamente eu te darei o dízimo. Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar, e nesta jornada que eu empreendo, e me dê pão para comer, prosperidade, tá? Pão, você não vive só de pão, né? Você vive de outras muitas coisas. Prosperidade. Para comer, roupa para me vestir, ou seja, vestuário, né? Toda a qualidade de roupa. Para vestir, e me dê, e de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai. Esse voltar em paz aqui era se reconciliar com quem? Com o irmão. Com o irmão. Se ele não se reconciliasse, a história não falaria dele. A história não falaria dele. Então, ele disse: para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra, ó, a pedra, o que é a pedra? Coração duro. Coração duro,
coração resistente, coração que a palavra de Deus bate e não entra. A pedra que eu o quê? A pedra que pus como coluna será a casa do meu Deus. Essa pedra ele derramou o que sobre ela? Óleo. E o óleo era a única riqueza que Jacó tinha. O azeite naquela época não era igual o azeite de hoje não. Era algo mais precioso que se existia. Era como ouro hoje. Ele deu para Deus. Este é o amor. Dá. Você imagine você pegar a tua riqueza e jogar no nada. Você jogar no nada, vai espalhar ali e não vai ter resultado. Não vai ter fruto. É você pegar o teu dinheiro e meter fogo nele. Que resultado vai ter? Nenhum. Mas quando Jacó fez aquilo ali, Deus já estava prevendo a gente. Você está vendo porque você foi ungido? Até foi errado a unção. A do coração foi para a cabeça e a da cabeça foi para o coração. Mas Deus sabe de todas as coisas. Talvez o coração precisava de cura. E o amor precisava entrar na tua cabeça. Amém? Então, a Bíblia diz que a pedra que é o coração, que pus como coluna, será a casa de Deus. E tudo que me deres, tudo que me deres, ele faz o quê? Certamente darei o dízimo. Você está entendendo? Ser dizimista não é parcial. Pensou eu amar ela parcialmente? Vocês viram o que eu fiz agora? Eu repreendi ela. Isso é o quê? Amor. Na hora fica chateado, mas depois o Espírito Santo convence. Porque a vontade dele não é a minha, não é a tua. Aleluia. Não é a minha, não é a tua e não é a dela. É a dele. Ele sabe porque tinha que ser desta maneira. Talvez se eu deixasse para te ungir na hora que você trouxesse uma oferta, porque isso aqui não é o óleo da oferta, é da alma. O mal ia conseguir cegar você para não entender. Talvez o próprio Deus permitiu a unção errada. Para que você pudesse receber hoje. Eu falei para Deus, ela sabe, eu estava chateado hoje. Foi de madrugada. Tem que ter milagre, eu não aceito. Eu quero milagre. Meu irmão estava me explicando um negócio ali que me deixou muito indignado. Meu irmão estava me explicando algo que eu fiquei indignado. Ele falou para mim que quem cuidou de Jesus foi as mulheres. E ele falou para mim que não era a mulher pobre, não. Era a mulher rica. Era a mulher do procônsul. Do cônsul? Procônsul, homens grandes, homens poderosos. Procurador de Herodes. E eu falei, Deus, o Senhor tem que honrar. O Senhor tem que nos honrar. Eu não aceito ficar fazendo a obra por fazer. Eu não aceito ficar fazendo a obra e não ter resultado. Tá lá, ele doou um pedaço de espaço, mas eu preciso de recursos, eu preciso de dinheiro para poder comprar material, para poder ampliar, para poder fazer a tua vontade. Se eu não me indignar, talvez Deus permitiu ele me ensinar aquilo lá dentro lá. Talvez meu irmão voltou para casa com este propósito, para me ensinar. E nós estamos lendo aqui a história de dois irmãos. Cuidado. Às vezes, o teu sucesso está na mão daquele que você não gosta.
Às vezes o teu sucesso está na mão daquele que você rejeita. Às vezes a tua resposta está na mão daquele que você afasta. Às vezes o teu sucesso está na mão daquele que você bloqueou no WhatsApp. A matemática de Deus não é igual a tua e nem a minha. A nossa vontade é logo crucificar. Meu Deus, mata. Mata logo. E meu Deus, e mata aos pouquinhos para gemer muito. Mas a de Deus fala. O amor que Cristo veio, a lei. Jesus não mudou a lei. Jesus, ele ampliou a lei. Ele fez com que a lei se tornasse mais difícil ainda. Porque a lei antigamente era mais fácil. Hoje, a lei de Cristo, que é a graça, é mais difícil. Antes, você só dava 10%. Hoje é tudo. Meu irmão estava me ensinando isso. Ele estava me explicando. Hoje é tudo. Eles vendiam tudo, estavam de comum acordo. E vendiam tudo e dividiam entre si. Tu tem coragem de vender tudo que você tem? Você tem coragem de pegar a tua televisão, pegar a tua casa, vender em prol da obra de Deus? Esse é o mandamento dele hoje. Tu faz isso? Tu tem coragem de dar a tua vida por alguém? Tu tem coragem de entrar na frente de uma bala por alguém? Tem coragem se vir pegar teu marido, tu... Não, ele não. Tu é a primeira a correr. Tu corre muito. Porque este amor só se achou em um, que foi em Cristo. O que nós deu para ele? O que nós demos para Cristo? Pecado, mentira, infidelidade, orgulho. Quando acontece alguma coisa de errado, a gente vai lá e joga na conta dele. Quando acontece alguma coisa de bom, a gente joga na nossa conta. Ele conhece nós. E esses dois irmãos, eles se uniram por causa de um voto. Aleluia. E o voto estava na fidelidade. É fidelidade. Dízimo não é 10%, dízimo é fidelidade. Se eu não consigo tirar o mínimo, eu não consigo dar o tudo. Se eu não consigo tirar o pouquinho, olha só a injustiça. Se for olhar pela lógica, ele te dá, mas ele te pede só 10% e você fica com 90%. Outra coisa, a Bíblia diz que o dízimo ele não veio pela lei. O dízimo ele já veio através de Abraão e Jacó. Ele não está associado à lei. E que tipo de dízimo você tem dado do teu amor para Cristo? Será que eu tenho sido fiel com meu irmão e amá-lo com seus defeitos, com as suas falhas, com as suas indeficiências? Será? Será que eu amaria o meu inimigo como Cristo amou aquele homem que estava na cruz? Então a Bíblia diz que foi um voto que gerou uma mudança. Houve uma reconciliação, houve uma transformação de coração. Os autores aí dizem que Jacó era um ladrão. Jacó não era ladrão. Jacó era um homem inteligente. Jacó era um homem que sabia negociar. Jacó era um homem que sabia os valores da graça de Deus. Aí você vai lá em Gênesis 32. Nada disso aqui foi programado. Tudo isso aqui surgiu de manhã. De manhã não, quase 3 horas da tarde.
32, 22. Lê pra mim aí com força, tem que ler com determinação. Mete fogo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Continua? Vai embora. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Vai falando o versículo que você chega, pra gente te achar. 24. Agora vou pro 25. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. 26. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. 29. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. 31. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava a sua coxa. Por isso os filhos, 32, e os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje. Porquanto ou porque tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém? Amém. Jacó, quando ele fugia do irmão, ele fugiu com um pouquinho de quê? De óleo, de azeite. Jacó, quando voltou, você viu com o que ele voltou? Ele voltou com muitas riquezas. Ele se tornou mais rico do que Labão. E foi abençoado com um encontro com Deus. Se você ver a história, ele teve um encontro com Deus, que ele viu a escada subindo e descendo. Teve um encontro com seu amor, a pessoa amada. Teve um encontro com a prosperidade, que foi a proposta que Labão deu. Mas Labão deu uma proposta, Labão, né? Deu a proposta, mas para prender Jacó, porque ele descobriu que sobre Jacó tinha a graça de Deus. Quando uma pessoa ela é cheia da graça, todo mundo quer estar perto dela. Pode observar isso. Quando ela é sem graça, todo mundo quer estar longe dela. Então, ele descobriu isso, então ele quis prender Jacó. Mas aquilo ali era a oportunidade de Jacó para mudar a história dele financeira e profissional. Foi aí que Deus deu para Jacó o quê? Ideia. Primeiro foi a ideia. Depois... Ele deu uma ideia. Ele se revoltou. Falou: poxa, tu tá me enganando, cara. Eu trabalho pra você, tu me prometeu uma mulher, tu me deu outra. Uma só já é uma guerra, né? Ainda mais duas. Mas ele tinha dinheiro pra isso, né? Então, aí ele lutou quantos anos pra poder ter Raquel? 14 anos.
Então quer dizer, a Bíblia diz que o amor era tão grande que para ele se transformou em dias. Você vê, o amor, ele transforma as tuas dificuldades em dias. O amor, quando você está com isso aqui feliz, tudo se graceia, tudo se torna favorável. Quando o coração, você está vendo porque foi ungido o coração com o óleo da mente, com o óleo da alma? A história, ela se concorda, a história, ela se une. A Bíblia, gente, ela se une. A Bíblia, como meu irmão fala, ela tem uma coesão celestial. Se você tira o velho do novo, você não consegue pregar. Imagine você pregar só sobre o amor, 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 amor. Tem que amar, tem que amar, tem que amar. Vai se tornar uma coisa o quê? Enfadonha. A Bíblia é perfeita. A Bíblia fala de guerra, a Bíblia fala de amor, a Bíblia fala de prosperidade. Você imagine se Jesus, através do Espírito Santo, permitisse o Novo Testamento se encher de palavra de prosperidade. Ia se tornar uma palavra materialista. Por isso que a prosperidade, ela tá de Malaquias para lá. E o amor tá de Malaquias para cá. Mas aí mesmo assim Jesus ainda ele citava algumas coisas sobre empreendedorismo, sobre vida financeira. Mas tudo de forma em parábolas. Porque se ele dissesse de forma clara, não seria legal para os nossos dias de hoje, porque nós somos seres materialistas. Nós diz que quer Cristo, mas nossa intenção é outra. Você pode observar, quando se vai passar um voto pela prosperidade para comprar o carro, para comprar a casa, todo mundo faz, mas quando é um voto aonde você vai derramar o azeite na pedra e não vai ter retorno visível, quase ninguém faz. Mas Jacó fez o voto derramando na pedra. Você sabe qual foi o resultado daquele voto de Jacó? Que se dá o nome de fidelidade? Quem sabe? Quem já ouviu falar da mesquita? Da mesquita em Israel, aquela da cúpula dourada. Ali é o lugar que Jacó fez o voto. E hoje em dia quem está tomando conta não é os judeus, é os muçulmanos? Acho que é os muçulmanos. Os islamismo, né? Mas tem um povo ali que está dominando ali. Parece que ela está na mão de um povo que não é o povo de Israel, se eu não me engano. Não, quem domina é Israel, tem a Palestina ali, os palestinos. Isso. Ali é o lugar aonde Jacó fez esse voto. Se você for analisar a história direitinho, tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade. E a Bíblia diz que quando o anticristo ele dominar, ele vai voltar a fazer sacrifícios de animais lá. Então, às vezes as pessoas elas têm ignorado essa palavra, achando que ela é a velha. Ela não é a velha. Só foi dado o nome de Velho Testamento porque está na Antiguidade. Mas se você for analisar direitinho, o Novo Testamento também está na Antiguidade, porque tem 3.000 anos. E aí? A minha pregação que está sendo gravada aqui é de agora. Então ela precisou, para ela sair daqui, de dentro de mim, pelo Espírito Santo, ela precisou das duas pernas, do novo e do velho. Então você tem que ter muito cuidado, porque muitos vão dizer que isso aqui está em obsoleto, mas não está. O que está em obsoleto é o engano, é a mentira.
tudo para deturpar a tua mente. E geralmente quem vai tentar nos enganar não é pessoas que não têm classe, são pessoas que têm classe. A Bíblia diz que o anticristo ele vai vir, ele é burro, ele é ignorante. Não. Ele é um homem que entende de economia e um homem que entende de Bíblia. Tanto é que ele vai atrair todo mundo para ele. É aonde todo mundo que aceitar a direção dele vai ser enganado. E quando essas pessoas for buscar o seu direito de primogenitura, ou seja, de salvação, elas não vão encontrar mais, porque já foi colocado nela o quê? A marca. Você está vendo por causa de que a unção? Porque o Espírito Santo sempre nos dá essa direção para a gente nos ungir. Aí agora você lê aí no Júlio, aí no 33, 1 em diante. Mete fogo. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, Raquel e José por últimos. Ele mesmo, adiantando-se, prostou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então, Para aí. Por que Jacó se prostou? Ó, se prostou. Pedindo ajuda a quem? Porque quem vinha contra ele? Com quantos homens? 400 homens guerreiros, pronto para matar Jacó. Ele veio para matar Jacó. Ele veio para matar Jacó e sua família. Apesar que ele não sabia que Jacó tinha família. Mas quando ele se prostrou 7 vezes, continua. Então Esaú correu no 4. Então Esaú correu ao encontro e o abraçou. Arrajou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Continua. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos, com quem Deus agraciou a teu servo. Continua. Então se aproximaram as servas e ela e seus filhos e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos. Cita onde você está para a gente achar. Versículo 7. Se prostraram, por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Versículo 8. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para alongar mercê na presença de meu senhor. Continua? Vai embora. No 9. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que tens. No 10. Mas Jacó insistiu: Não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus. Amém. Ele viu quem no semblante um do outro? Deus. Ele viu o amor. Esaú não precisava de nada, Esaú era homem poderoso. Mas a palavra de Jacó se cumpriu. O propósito de Jacó se cumpriu. E Jacó foi honrado. Cuidado, gente. Cuidado com as vozes. Cuidado com os conselhos. Cuidado com quem você conversa. Cuidado. Às vezes, é como eu estava lendo lá, eu já separei lá, fiquei a madrugada todinha separando sobre o mel. É muito forte. O mel não é uma coisinha simples. O mel é
tão importante na vida do ser humano, na vida da tua alma, que a Rose vai falar para frente sobre isto. Eu preparei uma coletânea de informação que você vai ver a importância. Cuidado. Às vezes as palavras vão vir como favo de mel, mas para te enganar. Para te tirar do propósito de Deus. Para te tirar do propósito. A Rose, ela vai citar agora algumas palavras sobre amor, ela vai falar do amor. Olha só, eu acabei de encontrar agora 106 versículos falando de amor. Isso é pouco ou é muito? Eu acho que tem mais. Isso é porque eu não fui a fundo, foi na correria, o Espírito Santo deu a direção, eu passei para ela e comecei a trabalhar, e fui ali, comi um pão, comendo pão e mexendo, pum, joguei aqui de qualquer maneira entre aspas. Para a gente dar uma lida agora, o amor é crucial. Mas só que antes de você ouvir o que a Rose vai falar, olha só o que Paulo falava. Olha só. O que Paulo, ele falava sobre o amor. Olha só o que Paulo, ele citava. Pode mudar a nossa história. A paz para todos. O amor é paciente. Lá em 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 5. Eu não vou ler muito porque já foi bem claro. 1 Coríntios, 13, versículo 4 ao 5. Amém? O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Quantas pessoas hoje fala de amor, mas na hora de ela abraçar quem o disse mal, não faz isso. Dá de comer aquele que te falou algo que te entristeceu, não dá comida. Quando Deus fala, essa pessoa você pode ajudar, logo ela, logo ele. Não, Senhor. Cadê o amor de Cristo nisto? O amor de Cristo não está para vangloriar, você falar, eu fiz, eu dei, eu cuidei. Não. A glória é de Cristo. Você faz porque dentro de você tem amor de Cristo Jesus. Quando a pessoa ela ama, ela não fica olhando os defeitos da pessoa. Por amor, ela às vezes fica calada. Por amor, muitas das vezes, ela evita certas coisas. Por amor, ela procura ter equilíbrio em umas situações. Por amor, ela evita levar certos assuntos. Porque sabe que vai haver uma situação muito grave. Por amor, ela procura, sem interesse nenhum, de ajudar aquela pessoa de alguma forma. Se não está podendo ajudar aquela pessoa de alguma forma que a pessoa talvez não quer ouvir, ore por ela. Mas ora com amor, ora com dedicação, ora com lágrimas. Deus falou comigo algo que eu vou compartilhar com vocês. Além de eu falar, eu vou perguntar e eu vou chamar. 3 coisas.
Quando a gente acha que sabemos, ou já tivemos várias experiências, não sabemos nada. Todos os dias é dia de renovo. Todos os dias, dias de mudanças. Todos os dias nós precisamos nos observar. Pô, esse mês aqui eu fiz atos bons, atos legais. Pô, o mês que passou foi muito cruel. Então eu não quero repetir a crueldade que passou o mês que passou. Eu quero fazer coisas que Cristo fica observando e feliz com os nossos atos. E muitas das vezes não é muito. Às vezes a pessoa só pensa em dinheiro. Às vezes é um abraço. Às vezes é um aperto de mão. Às vezes é um versículo. Às vezes é você chegar à pessoa e falar: eu te amo. Nós te amamos. A gente te ama. Alguém nesse dia de hoje, você falou para ela que ama? Ou às vezes você fala: eu amo todo mundo. Mas já pronunciou que tem pessoas que têm até dificuldade de falar sobre isso. Tem ou não tem? Hoje eu falei com uma pessoa. Uma não, falei para duas. E ele dá prova aqui. Tá ou não tá? Que eu amo. Eu amo de coração, de alma. De verdade. Você sabe por quê? Eu fiz um voto com Deus. E a palavra que o pastor leu, ele não sabe disso. Mas ele vai saber agora. Eu fiz um voto com Deus sobre... Não sei se vocês lembram de um propósito que teve da família. Assim, bem no início. E Deus me prometeu e eu criei. E essa passagem de Jacó eu fiz. Além de tirar o meu dízimo, eu dei uma oferta abençoada de todo o meu coração. Foi para que Deus trouxesse o meu cunhado e ser ele um novo homem. E a aproximação dele para com o irmão, e do pastor para com ele mais ainda. Não que eles não tinham, mas Deus, ele falou comigo: faça por eles, que um dia ele vai estar assistindo o culto, que um dia ele vai estar sentado no seu sofá, que um dia ele vai estar lendo junto com vocês, que um dia ele vai estar compartilhando tudo com vocês juntos em uma só harmonia. Esse é o Deus que nós pregamos e cremos. E eu fiz em cima dessa passagem de Jacó. Fui fiel. E antes de ele vir, Deus falou comigo na madrugada que ele vinha entrar pela essa porta. E na madrugada eu ouvi a voz do meu esposo, que era real, ele falando: meu irmão está voltando. Mas nem ele sabia o motivo de ele ter saído. Para ele foi só para esparecer, foi necessário. Havia um propósito aí. Era para essa palavra de Jacó se cumprir na vida dos dois. E tem fundamento do que eu estou dizendo. Hoje, todas as barreiras caíram por terra. E só faltou algo deste voto. E Deus falou que eu ia ter que pedir. Eu ia ter que falar. Esse voto não só foi aqui, já começou, foi em uma cama de hospital. Eu prometi a minha sogra, dei a minha palavra para ela, que eles iam andar junto em um só propósito. E ela não precisava se preocupar, que no começo poderia estar complicado. Mas maior é Deus. Esse é o Deus que nós crê, prega e vive. E o pastor hoje
vai lá no irmão dele e vai dar um abraço nele. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando a gente crê no que Deus fala e você faz, dá tudo certo. Deus, ele é fiel. Deus é maravilhoso. Deus cuida, Deus faz, Deus trata. E tudo que vocês estão vivendo na sua casa é um tratamento de Deus, viu? É um processo que é necessário. Mas você vai estar dando o seu testemunho lá na frente. Amém? Pastor, tá passado para você a palavra. Deus é fiel. Talvez vocês não acreditem ou acredite, nós só pregamos o que nós vivemos. Esse dia eu preguei numa quarta-feira sobre hospitalidade. E hoje eu estou hospedando meu irmão. E ele tem casa, o maior casarão, lá do outro lado. Mas tudo isso para mostrar para vocês que nem tudo é o dinheiro. Isso aqui não é por causa do teu dinheiro. Isso aqui é para te amar. Isso aqui é para te salvar. Eu dou para vocês as espirituais. E você me retribui com as materiais. De que forma, pastor? Com seus dízimos, com as suas ofertas, com seus votos. Quase nós não faz isso. Quase. Eu nem peço. Porque já se espalharam que eu fiz tudo isso daqui por dinheiro. Que dinheiro, gente? Se eu quisesse dinheiro, sabe onde que eu estaria? No centro de Caxias, no centro do Lote 15, lá embaixo, não aqui em cima. Você sabia que para pregar a palavra de Deus aonde você mora é mais difícil do que tu possa imaginar? Porque eles conhecem o Dida. Eles conhecem o Dida que tacava pedra, que pegava manga, que fazia isso, que brigava. Mas quando se trata do pastor Ivanildo é diferente. Crê no que nós falamos. Porque uma vez, um dia, um povo ao qual nós o amou, o cuidou, eles rejeitaram nossos ensinos. E eu falei, um dia, Deus, vocês vão querer e não vão ter. E como eu falei, está acontecendo. Eles querem e não têm. Nunca rejeite o amor de Cristo. Porque um dia você vai procurar e não vai achar mais. Hoje eu estou aqui. Se ele vê no coração de vocês rejeitamento, ele me tira e dá para outro. Uma vez eu falei em uma sala de reunião, com toda a liderança, eu falei, me usa. Ninguém quer me usar. Ninguém quer me usar. Fomos rejeitados, fomos abandonados, fomos caluniados, fomos maltratados. Mas nós permanecemos. Então não rejeite o ensino que nós dá para vocês. O que eu ensino para vocês é vida. O que eu ensino para vocês é amor. O que eu ensino para vocês é o caminho da salvação. Jesus, ele quer salvar a nossa alma. Tudo isto passa. Tudo vai acabar. Tudo é um momento. Tudo é vaidade, como diz o grande Salomão. Mas a salvação não é vaidade. A salvação ela é crucial para nós. Amém?
Eu vou ler essa passagem aqui que o Júlio ele me deu. Em 1 João 4, versículo 7 ao 12. Quer ler para mim, criança? Lê com força. Que diz assim: Deus é amor, título, no versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. No 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. No 10. Nisto consiste o amor, não em que nos tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. No 11. Amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. No 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amar uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Só vou ler só o 13 aqui, que me chamou muita atenção. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele nos deu do seu Espírito. O amor de Cristo vem pelo Espírito Santo. Agora, para ficar uma